Se você quer entender um pouco sobre economia básica, eu recomendo este livro aqui, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. E o tema do vídeo de hoje será preços de bens relacionados como deslocamentos da curva de demanda. Porque a curva de demanda ela pode se deslocar, e nós já vimos no vídeo passado que ela pode se deslocar por conta da renda. Deslocamento é simplesmente ela estar a curva de demanda ela é negativamente inclinada, então imagine um gráfico x e y, o encontro de oferta e demanda, e a demanda é esta curva que é negativamente inclinada por conta da relação entre quantidade e preço. Então, quanto menor o preço, maior a quantidade, quanto menor a quantidade, maior o preço. Por isso que ela é negativamente inclinada. E aí, o deslocamento dela é ela simplesmente saltar vamos supor, do ponto D de demanda 1, simplesmente saltar para o D2 ou para o D0, que seja. Então, existem algumas variáveis que fazem com que esse deslocamento aconteça. E a renda é um deles, já tratei no vídeo passado, e hoje os preços de bens relacionados também. O preço de um bem relacionado faz uma curva de demanda se deslocar. Vamos ver por quê. Suponhamos que o preço do frozen yogurt caia. Então o iogurte, o preço dele caiu. Pela lógica, se o preço cai, a demanda aumenta, né? A lei da demanda diz que você comprará mais frozen yogurt, porque o preço caiu. Ao mesmo tempo, você provavelmente comprará menos sorvete, porque é um bem que está relacionado ao iogurte. Uma vez que o sorvete e o frozen são sobremesas geladas, doces, cremosas, elas satisfazem desejos semelhantes. Então, bens relacionados significa exatamente isso. Qual que é o objetivo de um produto? Satisfazer determinado desejo, né? E esses dois produtos, o sorvete e o iogurte, satisfazem desejos semelhantes. Quando uma queda no preço de um bem quando a queda de um preço reduz a demanda de outro bem, veja bem, quando a queda do preço de um bem, no caso do iogurte, reduz a demanda de outro bem, no caso do sorvete, os dois bens são chamados de bens substitutos. Então eu posso substituir sorvete por iogurte. Os substitutos são frequentemente pares de bens que podem ser usados um no lugar do outro, como cachorros quentes e hambúrgueres, malhas de lã e moletons, ingressos para o cinema e DVDs alugados. Suponhamos agora que o preço da cobertura de chocolate quente caia. De acordo com a lei da demanda, você comprará mais cobertura, mas nesse caso também comprará mais sorvete. Então veja bem, primeiro, tratamos no primeiro caso do que sejam substitutos, como preços de bens relacionados. No caso do sorvete e iogurte. Agora vamos entender um outro conceito, que são bens complementares. Suponhamos agora que o preço da cobertura de chocolate quente caia. De acordo com a lei da demanda, você comprará mais cobertura, mas nesse caso também comprará mais sorvete. Porque sorvete e cobertura são frequentemente consumidos juntos. Quando uma queda do preço de um bem causa o aumento da demanda de outro, os dois bens são chamados de bens complementares. Os bens complementares são frequentemente pares de bens que são usados em conjunto, como gasolina e carros, computadores e softwares, entre outros. Bom, então esse foi o assunto do vídeo de hoje, entendendo preços de bens relacionados e que isso causa um deslocamento da curva de demanda. Então, pela definição, os substitutos são dois bens para os quais o aumento do preço de um leva ao aumento da demanda pelo outro. E complementares, dois bens para os quais o aumento do preço de um leva a uma redução da demanda pelo outro. Fico por aqui então, toda segunda-feira um vídeo sobre economia básica neste canal. Eu indico tanto o livro do Mankiw, como também a própria biblioteca, que é dona deste livro, e a própria universidade, a PUC-PR, no curso de Ciências Econômicas. Valeu! No vídeo passado eu tratei sobre o quê? Sobre renda.